Boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos novamente. Boa noite, Wagner, Eliane, Fabiana, Marisa, Denise, Johanna. Vamos para a nossa reunião de número 5 antes do nosso recesso, né, pessoal? Nosso merecido recesso. Então, vamos lá. Essa reunião nós vamos solicitar bastante a participação de vocês, tá bom? Então, hoje é a nossa reunião de número 5. O nosso título é Tentáculos do Racismo, parte um, e a semana é de 6 a 10 do 7. Bom, aqui são os nossos recados. Nós solicitamos que vocês mantenham as câmeras abertas, tá? É dessa forma que a gente efetiva a nossa presença. Boa noite aos que estão entrando agora. E também a gente solicita, pessoal, que, se possível, de preferência, que as nossas reuniões sejam feitas pelo computador. Então, vamos lá. Boa noite, Valéria. Nossa agenda de hoje: acolhimento 5 minutos, saberes em ação 20 minutos, conexão, saberes e práticas na prática e troca de saberes 40 minutos, registro de acompanhamento formativo, 10 minutos. Sua voz transforma, saiba mais e acontece na escola. Nós temos dois eventos acontecendo na escola, tá? Aí a professora, vou passar para vocês. Antes de dar seguimento aqui na reunião, quero parabenizá-los. Fui olhar os RAFs aí, o primeiro RAF daquela nossa aula assíncrona, né? Que era o Jogo do Brasil. Olha, 99,9% dessa turma fez. Parabéns, gente. Obrigada. Vocês também é uma turma muito participativa, a questão das presenças. Então, ótimo. Vocês estão de parabéns. Se fosse presencial, eu levava um chocolate, mas eu só tenho um coração, tá? Para entregar para vocês. Levaria um bombonzinho, mas não tem como, né? A gente está tudo online. Pode falar, Valéria. Deixa eu ver, a Valéria vai falar ou vai escrever no chat? Ah, ela levantou a mão, acho que ela só queria mostrar o coraçãozinho. Você tá sem áudio. Não sei se você quer falar. Ah, tá bom. Eu imaginei. Quando subiu o coraçãozinho, imagina, não precisa pedir desculpa, não, gente. Essas coisas acontecem. Bom, cronograma. Então, pessoal, chegamos na metade da nossa jornada. Vocês viram como está passando rápido? Então, nós estamos na reunião 5, onde nós abordaremos os tentáculos do racismo, parte um, tá? E aí, vocês vão entrar em recesso, depois a gente retorna. E aqui, gente, é bem legal essa reunião, porque a gente também tem mais, assim, ideias de como a gente implementar a nossa formação. Essa formação, ela faz parte da nossa carreira, né? A gente faz também com o objetivo do certificado, mas eu gostaria de solicitar a vocês que essa formação ela fosse além da nossa carreira, pessoal. Que tudo que a gente trabalha aqui, que a gente troca figurinha, a gente coloque todos os dias na nossa sala de aula, nas nossas escolas, que coloque na nossa vida como cidadãos, né? Para que a gente possa cada vez mais construir uma sociedade livre do racismo, uma sociedade brasileira livre desse monstro que é o racismo. Eliane, vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal. Gente, como que vocês estão recebendo o meu áudio? Tá tudo bem? Que a Eliane falou que o dela tá falhando. Ó, vários cursistas colocaram que tá tudo bem. De repente é o seu, Eliane. Dá uma saída e volta de novo, tá? Então, pessoal, analisar as diversas manifestações do racismo no contexto escolar, compreendendo como essas práticas impactam a trajetória dos estudantes. Planejar estratégias e intervenções pedagógicas antirracistas
aplicáveis à realidade da escola. Lembrando, gente, que é muito bom, tá? Quando todos vocês, todos aqui dessa turma compartilham as opiniões de vocês, as vivências de vocês, porque só traz aprendizado para nós, tá? Então vamos lá. E agora, gente, nós vamos fazer uma perguntinha para vocês, tá? Eu gostaria que vocês colaborassem aí com a nossa formação de hoje. Quando uma prática é compartilhada, ela deixa de ser uma experiência individual e se transforma em inspiração coletiva. Cursista, como foi colocar em prática as experiências dos últimos encontros? Qual prática foi desenvolvida? Quais adaptações você realizou considerando o seu contexto de atuação? Pessoal, essa pergunta aqui é para aqueles cursistas que já começaram a implementação, ou já implementaram, ou até mesmo não implementaram, mas acabaram utilizando no dia a dia da escola, no dia a dia da sua escola, alguma das experiências, algum das conversas, das trocas, das informações que nós tivemos aqui. Quem gostaria de compartilhar? Vocês utilizaram no contexto de vocês? Tiveram que fazer uma abordagem, alguma situação que ocorreu? Ou mesmo alguém já fez a implementação? Eu vou chamar alguém para falar. Ah, Eliane levantou a mão. Vai lá, Eliane, pode falar. Eu tô para fazer a implementação. Quero ver se eu consigo ainda essa semana, antes de finalizar o término do semestre, que como eu comentei com você, o curso encerra agora, né? Então, para voltar com a implementação ia ficar meio complicado. Então, na verdade, eu pretendo fazer a implementação amanhã, se tudo der certo. Perfeito. Eliane, você que é a professora da turma que é semestral? Isso. Ah, perfeito, Eliane. Qualquer dúvida, tá? A gente vai se falando no WhatsApp. Eu não sei se vocês viram, pessoal, que eu coloquei os links daqueles vídeos que a CED criou. Eu utilizei com os meus estudantes do primeiro ano. Achei que foi bem válido, sabe? Alguns alunos fizeram alguns relatos ali para mim na sala. Foi bem legal. Patrícia, você quer entrar no grupo do WhatsApp? Então, só um pouquinho. Eu vou passar o meu WhatsApp aqui, aí você me adiciona, me dá um oi que eu te adiciono, tá bom? Dado. 99926 3719. Beleza? Ó, Prof, você me adiciona também? sim. Então, ó, meu número tá ali, tá? Só me deem um oi, aí eu vejo que quem são vocês, daí eu já adiciono, tá bom? Adiciono hoje mesmo. Pessoal, uma outra sugestão, tá? Que eu quero trazer uma sugestão para vocês. Alguém já assistiu o curta-metragem Vista Minha Pele? Alguém conhece? Eu vou colocar para vocês como sugestão lá no mural, tá? Para vocês, se vocês quiserem utilizar, eu utilizei também. Utilizei na aula de segunda-feira com os meus alunos do IFA a respeito da autodeclaração racial, sabe? Foi bem assim interessante. Mais algum cursista gostaria de falar, ou de repente, Karina, infelizmente, aconteceu uma situação na escola, eu tive já que interferir, utilizei o que a gente conversou, o que a gente trocou aqui. Mais alguém gostaria de falar? Pode falar, Fabiana. Fica à vontade. Prof, eu já defini o que eu vou fazer e estou no meio do processo. Então, agora sim, eu não sei se eu falo agora, porque depois, na hora que eu for apresentar, eu vou falar de novo, né? Não vai ficar. Olha, Fabiana, que maravilha que você falou isso. Porque, gente, na quarta eu sou cursista também, eu faço formação à tarde. E aí o meu professor formador, eles disseram o seguinte, que como aquele tempo lá na apresentação da reunião 9, 10 é só 5 minutinhos, e eu falei, gente, se história é importante, imagina a nossa temática, né? Nossa temática é
Aí eles falaram o seguinte, que a CED, o Uniforme, né? Eles resolveram colocar essa prática aqui para vocês aproveitarem o momento e falar, porque às vezes aqueles 5 minutos você não consegue expor tudo que você fez, porque tem cursista fazendo implementações maravilhosas, com muita riqueza, sabe, Fabiana? E chega lá na reunião 9, 10, né? É super rápido, e daí a gente tem que ir cronometrando e cuidando do tempo, tá? Então fiquem à vontade. Tá? Então eu vou falar assim o que é meio por cima, sem as imagens agora. Tranquilo. A gente está fazendo em grupo, né? Mas cada um daí vai descrever a sua. Primeira coisa que eu elaborei foi um questionário para os meus alunos, eu estou aplicando com o 7º ano. Aí eles levaram para casa para fazer para voltar e formar uma árvore genealógica, étnico-racial. Daí eles levaram para casa para, assim, eles tinham que marcar X, como eles se identificavam lá segundo a classificação do IBGE. Aí o pai, a mãe, os avós, maternos, paternos, até os bisavós. Aí na aula seguinte eles trouxeram. Professora, nessa parte já foi muito bacana, porque eles falaram assim coisas maravilhosas assim, tipo, professora, eu descobri coisas que eu não sabia sobre a minha família. Eu Que não legal. sabia que tinha tal coisa na minha família. Eu não sabia que minha família era tão grande. Aí tinham coisas assim. Ai, foi bacana porque foi um momento em família, né? Que a família ficou junto para fazer. E outras coisas assim mais pesadas para a gente também filtrar, que era tipo, olha, professora, do lado da minha mãe, todos os homens abandonaram a família. Então, assim, eles foram colocando coisas Sim. sobre a vidinha, a história deles. Aí, quando eles trouxeram, eu falei, agora vamos focar só na questão étnico-racial. Aí eu preparei umas margaridinhas, assim, impressas. Cada margaridinha era uma pessoa da família. E eles pintavam as pétalas de acordo com a cor que eles identificaram. E eu dei um Uhum. papel firme e eles foram montando a árvorezinha deles. Aí essa primeira parte era para eles identificarem, visualizarem ali qual grupo que eles pertenciam. Aí agora a gente está fazendo um acróstico com o sobrenome da família e o que caracteriza essa família, o que eles têm de marcante neles, para ele ver a que grupo que ele pertence, aquela ideia do pertencimento, sabe, prof, que a gente está querendo construir neles. Eu pertenço a um grupo heterogêneo, a maioria deles identificou isso, e agora sim, a minha família gosta disso, e eles vão colocando a religião, o que eles gostam de comer, como eles gostam de se divertir, tudo nesse acróstico. Aí Que nós legal. conseguimos uma verba de paver. Eu consegui 170 pavers, que nós estamos fazendo em 5 turmas. Aí em cada turma, eles vão fazer personalizar o sobrenome da família e imagens que caracterizam a família deles. Aí eles estão fazendo essa artezinha, agora é a tarefinha para as férias. Quando voltar, a Uhum. gente vai pintar isso no paver. A gente já conseguiu o material com a escola, minha escola é terceirizada, né? Aí a gente conseguiu o material, as tintas, tudo, e a gente vai produzir, identificar 170 pavers, e nós vamos colocar embaixo de uma árvore que tem no pátio, Que legal. e vai ser a ideia assim, que eles são as raízes. Assim como a árvore tem raízes, esses sobrenomes todos que estão ali embaixo daquela árvore são as raízes do nosso bairro, da nossa comunidade. E eles são os frutos disso. Então a gente está fazendo um trabalho assim, eu acho que vai ficar bem com uma identidade da escola, sabe? Tá bem gostoso de fazer. Mas tá nesse momento a gente está. Acabei de produzir o acróstico com eles. Parabéns, Fabiana. Gente, que ideia maravilhosa. E assim, Fabiana, o intuito é a gente compartilhar, se o colega quiser utilizar sua ideia, aproveitar, tá bom? Porque eu acho que práticas boas a gente tem que compartilhar mesmo, viu? Parabéns, Fabiana. Imagino que vai ficar lindo, viu? Pessoal, então nós vamos seguir. Tivemos a participação aí de alguns cursistas. Ah, ok, Daniele, tranquilo. E agora nós vamos abordar, tá, o nosso conteúdo, tentáculos do racismo.
Para iniciar, nós vamos ouvir um trecho do poema Lucidez, de Luciene Nascimento, o qual, gente, inspira os títulos da reunião 5 e da reunião 6 desta jornada. Qualquer coisa me chamem, tá? O racismo. Quando me perguntam se estou bem, eu digo estou bem. Dividida entre saber, me alimentar e lamentar. Sinto uma saudade estranha de saber um pouco menos, de ser aquele humano médio que passa sem se importar. O caminho da consciência é lugar de desassossego e hoje a mais banal notícia já me tira do lugar. E a mente perturbada busca pelo aconchego, lendo de Sueli Carneiro, a Morena Maria. A quem importa informar a existência de Koch e que a filosofia grega descende da africana? A quem importa estudar a cosmovisão iorubá e refletir em revolução haitiana? Qualquer pessoa preta que se abre à consciência resguarda um certo respeito por qualquer preto que enlouqueceu. É preciso estar ciente que a verdade estraga a ideia de normal que a vida te ofereceu. Você começa a respeitar o torpor de quem bebe, de quem fuma, de quem chora e quem sente demais. E aos pouquinhos apreende da vivência que a loucura é de quem espera que essa cura vem junto de omissão e paciência. Quando entende que sua corte faz parte da base, de um sistema que sem base não tinha se erguido, compreende a inocência de esperar que os instrumentos do opressor vão ajudar a libertar o oprimido. Existe uma barreira após cada obstáculo, e sobre essa armadilha, a Zangieri vai dizer: o racismo é como um monstro grande cheio de tentáculos e a certa altura um deles atinge você. Tem um tentáculo para a preta de roupa mais cara, tem um que ataca o crespo e a pele retinta dela. Tem um tentáculo que enrosca o corpo todo da negra de pele clara e atravessa o peito grande dela. O racismo tem um tentáculo para a negra idosa, atravessada pela ideia de que aguenta tudo. Tem um tentáculo para o preto que é por ter segurança, que por ter que trabalhar desde cedo não teve estudo. O racismo tem um tentáculo para o preto que ama estudar, mas não performa sua revolta, então parece afeminado. E tem para aquele que, vivendo intensamente sua revolta, já acorda e espera ser exterminado. Tem um tentáculo para a preta que faz sua faxina e tem para aquela que já está fazendo seu mestrado. Essa metáfora do monstro nos ensina que não tem escapatória para um racismo que é tão bem estruturado. Aprendi recentemente que vivo no caos, que é preciso estar lúcida do caos vivido. É necessário conhecer a nossa história não contada, ter na mente o maior número de livros lidos, contar em roda essas histórias e ouvir atenta quem despertou para a lucidez muito antes de nós, acumular saberes para com sabedoria providenciar que mesmo longe escutem nossa voz e que essa voz seja de tal maneira articulada que até quem não viveu ou não entenderia seja tocado para não só se emocionar, mas de tão desassossegado querer se movimentar no dia a dia e finalmente estar minimamente organizado ao conduzir com lucidez toda essa dor que a gente sente. Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade, tá? A nossa formação de hoje. Então, o racismo é como um monstro grande, cheio de tentáculos. E agora, gente, eu faço uma outra pergunta para vocês. Enquanto profissionais da educação, professores, pedagogos, técnicos do núcleo, direção, como devemos combater esse monstro? Eu vou escolher alguns cursistas aqui para responder, tá? Então, deixa eu ver aqui. Sidneia, vou escolher você. E depois eu vou escolher a Marisa. Então, Sidneia e Marisa, ó. Eu vou ler novamente a pergunta, tá? Enquanto profissionais de educação, como devemos combater esse monstro? A Sidneia acho que estava na reunião. Sidneia, você tá aí? Então eu vou fazer assim, vou passar para Marisa. Aí depois, se a Sidneia quiser falar, ela pode falar. Marisa, Professora, eu não sou da história, mas eu acredito que esse combate
a esse monstro, é o que nós estamos fazendo já, né? É assim, se dispor a ter uma visão crítica, né? E ajudar nossos alunos a entenderem essa questão do racismo na escola, né? Na sociedade, porque ainda tem muito racismo. E eles mesmos, entre eles, fazem bullying, piadas racistas, né? Na escola. Então, assim, eu acho que esse trabalho é pequeno, é devagar, mas a gente consegue. Perfeito, Marisa, muito obrigada. Bom, deixa eu ver então um outro cursista aqui. Samuel, você pode nos ajudar a responder essa questão também? Enquanto profissionais de educação, como devemos combater esse monstro? Olá, boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite. Eu acredito que com a informação, né? Eu acho que com a informação, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais informação a gente der, quanto mais a gente conseguir produzir e trazer coisas nas nossas aulas, né, sobre a temática das relações étnico-raciais, eu acho que é extremamente importante. Para desmistificar algumas coisas que eles têm, né, que eles trazem consigo, eu acho que o grande problema está no fundamental. O fundamental, eles são mais atrevidos, né, eu acho, vamos dizer assim, com essas falas. Eles vêm muito com essa fala e eu não sei, eu nunca trabalhei no Fundamental 1, não sei como é que funciona, mas eu vejo que no Fundamental eles vêm sem esse letramento racial. Então a gente precisa, de alguma forma, fazer esse letramento racial bastante forte no Fundamental para que ele chegue no médio com mais consciência, né? E é um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que a gente tem as equipes multidisciplinares, né? A gente tem o Emerera ativo, tem equipe no núcleo, então assim, a gente precisa acionar e trazer falas, fazer palestras, trazer conteúdos. A gente sabe que é tudo muito corrido, né? Tá todo mundo no seu quadrado, tentando matar o conteúdo, fechar nota, fazer as coisas, Verdade. mas a gente precisa ter esses momentos. Eu percebo que a gente às vezes não consegue produzir momentos como esse, né? De falas contra o preconceito, falas antirracistas. Eu acho que a gente precisa mais e mais. E aí, de novo, eu vou chovendo molhado, mas não é só no dia 20 de novembro, né? Esse é o grande problema. Fica tudo para o dia 20 de novembro e não dá conta. A gente tem que fazer durante o ano, ir fazendo e organizando de uma forma que a gente consiga ter momentos mais pontuais, né? Para a gente poder quebrar um pouco esse monstro, né? Quebrar esses tentáculos. Mas é um trabalho de formiguinha. A gente sabe assim, a gente está lutando já faz bastante tempo, né? E aí eu acho que a conscientização também tem que passar pelos nossos pares, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa, vem o nosso par e fala outra, né? Eu já passei por situações assim, a gente fala contra, e aí vem um professor de história e fala assim, não, nós somos todos humanos, temos que pensar que somos todos humanos, não tem que ter dia da consciência negra, né? Daí usa aquele vídeo daquele ator negro americano que fala isso, eu esqueço o nome dele, e aí como se fosse um tipo de mimimi, né? Ter o dia da consciência negra e fazer os trabalhos e tudo mais. Então a gente precisa conscientizar desde os pares para que a gente possa conscientizar também os alunos. Eu acho que é isso. Obrigada, Samuel, obrigada, Marisa. Gente, na fala de vocês dois, eu entendi, eu consegui perceber que o grande passo a gente já deu, é a gente reconhecer que isso acontece, sabe? É reconhecer que nós temos um problema sério de racismo e a gente precisa combatê-lo. E é dia a dia, né? Se vê uma situação na sala, intervir e explicar, é crime. Você falando, Samuel, eu tive relatos da minha turma de segunda-feira, de um colega que aconteceu uma situação de racismo e o professor falou: ah, não, isso é normal, isso sempre foi assim.
Gente, isso não pode acontecer, né? Aconteceu numa aula anterior, e aí assim, a turma, até o professor falou, ainda bem que a turma continuou, porque a turma não aceitou. Era uma turma de ensino médio, eles não aceitaram, e aí o professor pode intervir. Então, é isso. A gente precisa fazer com que os nossos pares, com que todos, né, entendam que isso é crime. E não pode ocorrer. E sabe o que também acontece, pessoal, muitas vezes? A gente, por conta disso, né? Muito trabalho, nossa vida está corrida, é o dia a dia. E muitos de nós, por não termos tido essa formação lá atrás, a gente confunde na escola racismo com bullying. E são duas coisas completamente diferentes, sabe? E às vezes a gente dá mais atenção para o bullying, ou encaixa, ou joga o racismo dentro do cesto do bullying e trata tudo como a mesma coisa. Embora as duas coisas são crimes, racismo, ele tem uma definição diferente da definição de bullying. E a gente precisa trabalhar isso. Na verdade, isso tem que ser como vocês falaram, né? Isso tem que ser uma opção, gente, uma opção de vida nossa, enquanto educadores. E é um tentáculo, é um monstro cheio de tentáculos, gente, muito grande, muito velho. O Brasil completou agora em abril 526 anos. Nós tivemos, nos nossos 526 anos de história, 388 anos de sistema escravagista. Então, gente, é um racismo muito grande, ele pisa forte, sabe? E muito longo. E o nosso trabalho de formiga mesmo, acreditando como plantador de tâmaras. Vocês sabem quando que uma árvore de tâmara dá o seu primeiro fruto? O seu primeiro fruto para uma árvore de tâmara produzi-lo, gente, varia de 50 a 80 anos. Talvez, pessoal, nós aqui dessa formação, a gente não veja todos esses frutos, mas é nosso dever, enquanto cidadãos, enquanto profissionais da educação, contribuir para que ele acabe, né? Que a gente consiga acabar com essa situação de racismo na nossa sociedade. Racismo estrutural. Eu vou pedir para o Wagner ler para nós esse slide. Por gentileza, Wagner. Meu áudio também enroscando. Tá saindo bem o áudio? Sim. Combater o racismo exige entender seu caráter estrutural. Ele não se limita a atitudes isoladas, mas se manifesta em práticas e políticas que distribuem privilégios e desvantagens com base na raça. Exatamente. Obrigada, Wagner. Então, gente, a questão do racismo, ele se baseia exclusivamente numa raça e num tom de pele, tá? E agora, pessoal, vou passar uma outra reportagem, um outro vídeo para vocês. O outro foi um poema, isso aqui é uma reportagem. Ah, perfeito, Fernanda. Tranquilo. Vou passar uma reportagem para vocês. Eu gostaria que vocês tentassem identificar nesta reportagem, e com base nas experiências de vocês nas escolas, de que modo as desigualdades raciais chegam ao ambiente escolar, tá? Então, vou soltar aqui a reportagem. No dia em que o mundo celebra a educação como caminho para o futuro, o Brasil recebe um alerta. É celebrado o Dia Mundial da Educação, uma data super importante para reforçar a necessidade de políticas públicas que são voltadas para a educação no nosso país. Um estudo da ONG Todos pela Educação mostra que a gente ainda tem muitos desafios, muitos indicadores não voltaram aos níveis pré-pandemia, ou seja, o que perdemos lá ainda falta ser reconquistado. Além disso, esse levantamento destaca uma persistente desigualdade no acesso à educação entre pessoas, crianças, jovens de diferentes raças. No dia em que o mundo celebra a educação como caminho para o futuro, o Brasil recebe um alerta. Um novo estudo produzido pelas ONGs Todos pela Educação e IED, com base nos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, revelou que as desigualdades não apenas resistem ao tempo, como também se agravaram com a pandemia.
Os indicadores não retornaram aos patamares anteriores à crise sanitária. Os comparativos preocupam. Em 2023, no quinto ano do ensino fundamental, 55,1% dos estudantes atingiram aprendizagem adequada em língua portuguesa. Em 2019, eram 56,5%. No ensino médio, os números são ainda mais preocupantes. Apenas 5,2% dos alunos chegaram ao patamar esperado em matemática. Habilidades mínimas, né, como adição, subtração, enfim, habilidades mínimas que eles desenvolvem no início da etapa da educação básica, é muito difícil que esses estudantes consigam desenvolver habilidades mais complexas ao longo de toda a trajetória da educação. Dados que mostram que, apesar dos esforços, a recuperação plena da educação pós-pandemia ainda é um caminho longo e, para muitos, ainda inacessível. Mesmo em centros urbanos, onde a infraestrutura costuma ser melhor, a defasagem no aprendizado é evidente. Entre os estudantes mais vulneráveis, cresce a urgência por políticas públicas mais firmes e um olhar mais atento às desigualdades que insistem em se perpetuar. O estudo das ONGs também escancara a distância que a cor da pele e a origem social ainda se impõem na construção do conhecimento. Mesmo quando a gente olha para nível socioeconômico parecido, né, quando a gente olha para estudantes brancos e negros dentro do mesmo recorte socioeconômico, ainda existe desigualdade, né? O desempenho dos estudantes brancos ainda é maior. Então, não é de fato uma questão somente socioeconômica, e sim uma questão de fato de um racismo estrutural que existe na nossa sociedade e que é refletido na educação. A maior diferença foi registrada no 9º ano do ensino fundamental, onde a desigualdade em língua portuguesa entre estudantes brancos e amarelos e estudantes pretos, pardos e indígenas aumentou de 9,6 para 14,1 pontos percentuais de 2013 até 2023. No ensino médio, a distância entre os grupos também aumentou, de 11,1% para 14%. Muito bem, pessoal. Então, gente, quem gostaria de contribuir com as suas, ideias? De que maneira, gente, de que modo essas desigualdades, as desigualdades raciais, elas chegam no nosso ambiente escolar? De que maneira vocês percebem? Vou pedir para a Silmara. Silmara, você pode nos ajudar, colocando as suas opiniões, suas impressões? De que maneira você percebe as desigualdades raciais, elas chegam ao ambiente escolar? Pelo menos na escola ali, né, professores negros, né, a gente não tem, né, e na parte da cozinha a gente tem, né, funcionárias que são negras. Então a gente já parte daí, né, nessa questão. Muito obrigada, Silmara. E isso reflete, né, gente, o nosso racismo estrutural. Alguém mais gostaria de fazer uma colocação? Tá? Senão eu vou convidar os cursistas que às vezes, por vergonha, assim, às vezes não participam tanto, mas eu vou convidá-los aí para chamar mais. Pode falar, Valéria. Então, eu acho que passa por uma questão da autoestima também. Acho que isso precisa ser trabalhado, né, por nós na escola. É difícil, e assim, a gente vê que vem da família, né? Então, assim, eu acho um trabalho muito complexo, difícil para nós, que não é por isso que a gente tem que deixar de fazer, mas, pelo menos na escola que eu trabalho, a gente percebe que a família também não dá a devida importância, talvez por essa falta também de autoestima, né? E melhor deixar para lá, não vou. Então, já aconteceram alguns casos que a escola orientou levar adiante, e eles
a família preferiu deixar de lado, né? E acho que isso, assim, provoca muita desmotivação também, né, aos estudantes, talvez falta de perspectiva. Enfim, é importante a gente estar sempre trabalhando isso com eles, né? Que é possível, e, né? Enfim, acho que é isso. Obrigada, Valéria. Quando você coloca essa questão da autoestima, baixa autoestima, aconteceu com uma aluna minha na segunda-feira, né? Então, eu passei o curta-metragem Vista Minha Pele, é um curta-metragem brasileiro, e fiz a pergunta, mostrei os slides e pedi para eles se auto-identificarem, se autodeclararem. E uma aluna minha se declarou parda, e daí ela falou para mim, professora, eu odeio fazer isso. Aí eu falei, por quê? Não quero falar. Então você sentia nela realmente aquele incômodo, sabe? Assim, um medo, assim, na defensiva, uma vergonha. E aí a gente, né, alguns colegas falaram, e aí eu perguntei, pessoal, por que será que a gente não consegue ter o mesmo número, né? A identificação, por que vocês acham que acontece? Eu joguei para a turma, né? Conversei com essa aluna na carteira. E depois, quando eu fui lá, né, eu voltei nos slides, eu joguei, gente, por que essa disparidade? Nós temos quase 55 mil alunos pretos e pardos que não se identificam. Daí uma aluna parda, ela comentou na sala, né, que a questão que sofre racismo, falam mal do cabelo, e eu vi que essa aluna que não queria falar, ela meio que ficou prestando atenção na colega, sabe? Então eu pensei, tomara que o que a colega dela falou de uma certa forma, tem ajudado essa aluna a tentar sarar essas feridas, que não é fácil, né, gente? Por exemplo, eu que tenho um tom de sou branca, eu não tenho como mensurar o que pessoas da pele mais parda, da pele parda, preta, passam nesse país. A gente sabe que é terrível. Mas é isso, a gente precisa combater. E, Valéria, quando você fala dos pais, eu acho que eles nem têm condição, Valéria. Eles não tiveram essa formação, eles são de um tempo, ainda gente, que nunca, sempre foi negado e sempre foi tratado de uma forma muito desrespeitosa. E vocês sabem que a justiça no nosso país, ela não funciona muito igual também para todas as classes econômicas. Ainda tem isso, né? Você busca justiça, você busca uma delegacia. Como será que isso vai ser atendido? Será que eles vão ter todo o amparo necessário? Não vai ser visto como mimimi? Porque às vezes a pessoa não fala, mas expressa. Ai, lá vem, sabe? Então é trabalhoso, é dolorido, mas a gente precisa trabalhar, como você falou. Obrigada, tá? Pela contribuição de vocês. Patrícia, por gentileza. Professora, tá vendo a minha cor? Sabe qual preconceito eu sofro? Porque eu sou cigana. Já ouviu isso? Preconceito contra cigano, sim, tem. Então, olha a minha cor, né? Então, assim, cigano é branquinho, assim como eu. Mas quando eu falo que eu tenho essa descendência, eles já partem para aquela questão do racismo com a religião, né? E com a questão de que os ciganos eles roubam e estragam tudo por onde passa, né? Então esse também é um racismo velado que quase ninguém fala. Tá, eu só vou fazer uma correção, em relação a você, e eu acolho, eu sei que você sofre preconceito, sim. Não, professora, eu só fiz um comentário. Não, sim, mas eu digo assim, não é racismo, tá? No caso, você tem a xenofobia, que é um preconceito que você sofre por conta das suas origens. Claro, o termo tá? foi colocado errado. Agora, racismo é só em relação mesmo à cor de pele e à raça negra, tá? Preta, parda, tá bom? Sim, Só uma questão de... Sim, eu só fiz a colocação errada, né?
Mas assim, Patrícia, realmente a gente sofre vários preconceitos, né? A sociedade, por exemplo, eu sou baiana e eu só não sofri mais preconceito, inclusive, gente, de colegas meus, inclusive um de geografia na escola, porque eu não tenho sotaque. Esses dias falaram assim, um professor falou: ai meu Deus, nordestino, não gosto nem de ouvir esse povo falar. A gente escutou isso dentro de uma escola pública. Então, os preconceitos existem, né, contra a religião, às vezes religião espírita, existem, como a gente pode ver, questão de imigrantes, né, aqui no Brasil, às vezes contra venezuelanos, haitianos, e até o próprio povo brasileiro, o pessoal do Sul contra os nordestinos, como você bem colocou, contra os ciganos. Mas a questão racista, ela realmente, ela fica nesse patamar aí relacionado à cor por conta dos nossos processos históricos, né? E aí, dando sequência, gente, olha só, e agradeço, tá? Silmara, Patrícia e Valéria pela contribuição de vocês. E dando sequência, gente, aproveitando já o gancho de vocês, no ambiente escolar, gente, qual é a forma mais recorrente e explícita de racismo que vocês identificam? Quem pode falar? Eu posso falar, prof. Pode falar, Silmara. Entre os próprios alunos, né? Porque eles ficam se xingando, né? Ai, prof, mas eu não ligo. Ai, mas eu não ligo. Ai, pode, sabe? Mas a gente sabe que no fundo liga, né? É brincadeira, eles falam, né? Aquela brincadeira de eles ficarem, né, um ofendendo o outro, né? Então eles querem, tipo, fazer que não estão se ofendendo com aquilo, mas a gente sabe que ofende, né? Mas para, talvez para pertencer ao grupo, para não se sentir excluído, talvez sejam essas algumas justificativas entre os alunos, né? Perfeito. E isso, Silmara, se chama racismo recreativo. Se refere a práticas ou representações que, de forma deliberada ou não, disseminam estereótipos raciais e perpetuam ideias preconcebidas e discriminatórias sobre grupos étnicos em contextos de entretenimento, como piadas, shows, filmes, séries, brincadeiras ou outras atividades lúdicas. Gente, tinha umas séries norte-americanas horrorosas que eu só pude entender depois que eu virei professora de história, onde o negro era retratado assim sempre como bobão, palhação, sabe? E eu falava, gente do céu, como pode? Isso na década agora de 90 a 2000. E na escola acontece isso muito que a Silmara falou, né? Esse tal do racismo recreativo. Inclusive, gente, esse caso que eu estou trazendo para vocês e que eu vou colocar aqui o link da reportagem, tá? Caso vocês queiram acessar, esse racismo recreativo aqui foi realizado, foi feito por um professor, aquele que deveria estar ali para orientar, para fazer com que a gente venha para a escola, né? Para a gente ser um ser humano melhor também. Então, aquele que é o exemplo de a sua autoridade se faz um exemplo de cidadania, de respeito, de acolhimento, é um caso muito absurdo, e isso aconteceu esse ano. Teve uma pergunta na sala a respeito de um macaco, alguma coisa assim. Aí o professor foi lá e apontou para o aluno negro. E o que aconteceu? Um monte de aluno começou a rir, enfim. E claro, o aluno se sentiu super constrangido, tá? Seguindo aqui, gente, outra pergunta para vocês. Vocês já viram algum aluno de vocês sofrer racismo, ou colega, ou familiar, ou até você mesmo, por conta da crença ou prática religiosa? Pode falar, Denise. Já levantei a mão na hora. O ano passado, eu fiz com os alunos um trabalho em língua portuguesa, né? Que eles se reuniram em grupos para fazer apresentações, tipo uma reportagem. E o tema era livre. E aí uns alunos disseram, professora, nós podemos fazer sobre o preconceito que nós temos por causa da nossa crença religiosa? Eu digo, claro que pode, né?
E eu já orientei os alunos, né, em relação ao respeito que deveriam ter por todas as apresentações. E aí as meninas fizeram sobre Umbanda, sobre a parte lá daquelas crenças, né, que são, acho que de origem afro, muitas delas, né, e que elas eram disso, de terreiro de Umbanda, e que sofriam preconceito na sala. Só que eu nunca tinha percebido. E aí elas fizeram a apresentação sobre isso para mostrar o que era na realidade, né? E foi assim muito legal, porque elas demonstraram toda a mágoa que elas sentiam do que os colegas veladamente falavam, né, sobre elas. E eu achei que melhorou bastante a situação na sala em relação à aceitação. E aí outros já também que nunca se manifestaram disseram: eu também frequento. E daí foi uma assim de conhecer melhor o que é isso, né? E eu achei que foi muito bom delas fazerem esse assunto e melhorou bastante. Inclusive tem professor que também falava mal, né? E disfarçadamente também. E acontece. A gente tem que cuidar, pessoal. Eu tive uma colega de ensino religioso, também dei aula de ensino religioso. Quem aqui, né, professor de geografia e de história, nunca teve que pegar aula de ensino religioso para completar a carga horária? Que ela era pastora e ela só dava aula de cristianismo o ano inteiro, né? Isso não pode acontecer, porque você precisa atender à lei, você é um funcionário público do Estado. Então, olha só, racismo religioso é a discriminação e violência direcionada às religiões de matrizes africanas. Isso se construiu junto com o racismo e em todas as esferas relacionado a esse povo, ao povo que foi escravizado no nosso país, como candomblé ou umbanda, e se manifesta por meio da marginalização, demonização e ataques sistemáticos a crenças e práticas espirituais da cultura afro-brasileira. Eu coloquei para vocês o link da reportagem aqui. Pai aciona a polícia por desenho de orixá e agentes entram armados na escola. Um absurdo, né, pessoal? Olha só. As religiões, a ciência, tá, trata como mitologia. Então, tem a mitologia cristã, que a gente tem Deus, né? Deus, porque ninguém nunca viu. E temos Jesus. Jesus, ele realmente nasceu, tal. Mas a mitologia cristã, nós temos na figura de Deus. E nós estudamos, e o povo adora estudar a mitologia grega. E também estudamos a mitologia nórdica. E por que, gente, não estudar a mitologia africana? Né? Que são os orixás, que são os santos, né? A gente não pode falar santos, são as divindades da mitologia africana, assim como nós temos a mitologia indígena, que é uma mitologia mais voltada ao naturalismo, por conta da ideia da construção deles com a natureza, né? Então é isso, a gente não pode deixar perpetuar esse tipo de situação. E vocês viram, se eu não me engano, foi em São Paulo que aconteceu essa questão aí desse pai. Imagina, ele ligou, né? Ele mandou, acho que não foi ele, mas foi o tenente, mais 4 policiais ou 3 policiais armados na escola, tirar satisfação, porque a filha havia pintado, né, um orixá ali numa aula na escola. E a diretora, com base nas leis, se saiu super bem. E hoje eles estão respondendo aí por alguns crimes relacionados a essa conduta. Bom, gente, alguém aqui já viu essa cartilha educacional Racismo e Injúria Racial? Em 2025, elas foram distribuídas em todas as nossas escolas. Alguém tem ciência dessa cartilha? Compreender qual que é a função, né, dessa cartilha. Compreender o funcionamento dessas violências é um dos passos para combatê-las. Em 2025, foram distribuídas nas escolas da rede estadual exemplares da cartilha Racismo e Injúria Racial, que reúne orientações, referências e sugestões de atividades, servindo como subsídio para palestras, rodas de conversa e ações práticas em sala de aula sobre as questões raciais. Então, pessoal, nós temos essa cartilha nas escolas, tá? Se vocês, inclusive, quiserem buscá-la para ajudar aí na implementação de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Que ela vai poder ajudar bastante. E agora,
nós chegamos no momento do nosso na prática. Vou compartilhar aqui com vocês o link da atividade de vocês, tá? Que também hoje deverá ser colado no caderno de implementação de vocês. Tá aqui. Então, pessoal, olha só. Eu vou dividi-los em 4 grupos e nós vamos pensar em formas de combater os tentáculos do racismo no ambiente escolar, a partir da cartilha Racismo e Injúria Racial. Cada um dos grupos será responsável por pensar uma ação para combater um tentáculo do racismo em diferentes contextos da escola. O registro será feito no material de apoio. O grupo deve definir um redator e um relator e um guardião do tempo, tá? Aquele cursista que vai falar, galera, a gente precisa terminar, tá chegando aí o horário, né? Para encerrar. Selecionar a guia correspondente à equipe, ler e refletir sobre o material selecionado e preencher os campos do documento, tá? Não se preocupem, a atividade foi pensada para vocês responderem em 18 minutos. Então, meus queridos cursistas, eu tenho 2 canais aqui, não, eu tô com 2, isso, deixa eu ver se alguém está em 2, a Silmara, a Valéria. Então, nós estamos em 15, não, em 17, em 15 mesmo. Eu vou dividi-los, tá? Em 4 grupos. Gente, grupo 1, sala 1, grupo 2, sala 2, grupo 3, sala 3, e o grupo 4, sala principal, tá? Vou aqui separar, fazer as salas temáticas. Nós teremos 18 minutos, tá, gente, para fazer essa atividade. Terminou, pessoal? Sobrou um tempinho? Vocês já podem pegar o link, colar lá no caderno de implementação de vocês. O link é igual para todo mundo, por quê? Porque você clica ali do ladinho na aba dos grupos, tá? No início tem a orientação e do ladinho ali tem a sala dos grupos. Então é tranquilo, tá bom? O link é o mesmo. Não precisa ficar, ai, prof, será que é o 1? Será que é o 2? Não. É só vocês olharem ali, tá? Então, deixa eu ver aqui. Pessoal, então, olha só. Ficarão 3 grupos com 4 cursistas, tá? E um grupo com 3. Então, na chamada principal, ficará a Daniele, a Denise e a Fabiana. Sala 1, Eliane, que é o grupo 1, Johanna, Sidneia e Valéria. Sala 2, que é o grupo 2, Marisa, Patrícia, Silmara e Thaisa. Sala 3, que é o grupo 3, Fernanda, João, Samuel e Wagner. Gente, eu passarei nas salas, tá? Vendo se vocês precisam de ajuda e eu utilizarei esse tempo também para fazer a nossa chamada, tá bom? Mas tem um botãozinho ali, pedir ajuda, só me chamar, tá? Bom trabalho, pessoal. Deixa eu ver se o timer tá ok. Tá ok. Daqui a pouco a gente se vê de novo. Quem ficou é daqui? Denise, você é daqui? Sidneia e a Dani, que eu não tô vendo. Eu tô com um probleminha aqui na câmera, mas eu tô aqui. Tá. Se vocês permitirem, eu posso ser a redatora? Ok. Pessoal, a Sidneia é de outro grupo. Sidneia, se eu não me engano, ó, você é do... Ela já foi, já aceitou. Já. A Valéria também, tá, Valéria? Mas nós vamos ficar só em 3, prof. E a Daniele, Isso, cadê? vocês são...
a Daniele, a Denise e a Fabiana. A Valéria é de outro grupo, mas ela está em 2 canais, talvez que por isso que ela está aparecendo para vocês. A É Daniela está só no 3 escuro. mesmo. Tá. Então tá fácil, gente. Ó, são três funções. Uhum. Eu vou ser a redatora, então vou A Valéria é compartilhar. do nosso ou não? Não. Oi, Valéria. Não, são. Oi, Valéria. Eu acho que a Valéria, ela tá com duas. Ah, Ela sim, tá no pode celular ser. e no Aham, notebook. pode ser. Aham. Entendeu? Daí acho que é isso. A Daniela está no escuro. Eu tô no escuro, gente. Eu fiquei no quartinho do escuro porque eu aprontei muito hoje. Tá bom. Deixa eu tentar Não, tudo bem. aqui. Aham. Vocês abriram lá o que é a atividade? Sim, abrir aqui. tá compartilhando, né, meninas? O nosso é o 4, né? Isso. Vocês devem planejar uma ação que estenda o uso da cartilha Racismo e Injúria Racial para além da sala de aula, para promover a conscientização sobre a gravidade do racismo recreativo. Que ações podem ser realizadas? Em que espaços da escola? Envolvendo quais profissionais? Vocês conhecem a cartilha, meninas? Não. Também Não conheço. Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Vocês não estão, né, vendo a cartilha, né? Eu abri a cartilha aqui. Você abriu? Abri. Tá. O bom, os outros têm páginas para ir, a gente a cartilha inteira, que maravilha. Legal. Combate ao racismo. Planejar uma ação. Vídeos. Além da sala de aula. Pelo sumário aqui. Além da sala de aula, mas dentro da própria escola? Sim, né? Acho que sim. Uhum. Vocês devem planejar uma ação. Em espaços da escola. Uhum. Dentro da sala de aula. Ó, pelo que eu estou vendo aqui no sumário da cartilha, ela vai desde os conceitos até as leis que abordam a questão do racismo aqui dentro do nosso país. Uhum. Então... uma sugestão. Alguém tinha falado aqui no grupo, não lembro quem, que até os funcionários da escola, por exemplo, as que são pessoas negras, pretas, geralmente são o pessoal da limpeza da cozinha, coisa assim, né? Então, poderia ser feito em relação a funcionários da escola, de maneira geral, né? Todas as áreas de funcionários. A parte administrativa, secretaria, limpeza, fazer em relação a eles, mas pode ser qualquer parte, né, também da escola. Então, tipo, se a gente reunir equipe gestora, pedagógica, professores, os agentes educacionais... Funcionários de apoio, isso. Mas para fazer o quê? Para ler a cartilha? Não ler a cartilha, mas através da cartilha, que a gente não viu, né, seria fazer ações, né? De conscientização. Isso, ações de conscientização, É uma sugestão, mas pode ser outra coisa também, né? Ela é bem curta, né, gente? Eu tive essa impressão, vocês tiveram? Não, ela é curtinha, ela não é muito curtinha. grande, Então, de repente, ali, igual a gente está vendo aqui nós, né? Nós três, então é 100%. A gente desconhece ela. Sim. Então, eu acho que ela poderia, por exemplo, nos dias de estudo e planejamento, que às vezes vem tanta coisa lá para a gente às vezes ler, né? Poderia ser um material, ler a cartilha com todos os profissionais da escola. Sim. Nos dias de estudo e planejamento. Então, uma das etapas do estudo e planejamento, né? Ser a leitura da cartilha e trabalhar a cartilha em grupo, coisa assim, né? Deste grupo desconheciam tal material até o momento. Então, esse seria o primeiro passo, né?
Eu gosto muito de fazer com os alunos do 9º ano, eu gosto muito de teatro. Eu sou de geografia. Uhum. Mas uma vez por ano eu gosto de fazer assim, me juntar com alguma colega, ou de português ou de artes, e a gente escolhe um tema que tenha a ver, né, que seja relevante, assim, que gere uma discussão tanto na aula de geografia, quanto também eles desenvolvam essas habilidades ali na área, né, de seja oratória, ou seja na parte de arte, e a gente produz um teatro. E aí a gente chama os menores para assistir. A gente prepara uma sala de aula com o cenário. No ano passado a gente fez sobre bullying. E os 9º anos prepararam, foram 4 pequenas peças de teatro. E aí os pequenininhos vinham assistir. Eram sessões de teatro, sabe? Ah, legal. E assim, a gente conseguiu fazer, é um trabalho que dá, assim, uma reflexão bem boa, sabe? Para aqueles que assistem, talvez nem tanto, mas para aqueles que produzem, eu acho assim que fica marcado. Então dá para colocar ali uma dramatização de situações do cotidiano, né? Isso, envolve vivências, né? racismo. Vivências em relação a isso. Meninas, qual que é a área de vocês? Eu não sei os sou termos. Eu sou de português e trabalho com projeto de vida esse ano também. Ah, legal. Então, E já trabalhei com oratória também. Então tá. E eu fazia teatro também com eles. Ah, então tá. Dramatização sobre a gravidade, vou copiar aquele pedaço ali, especialmente sobre o racismo recreativo, né? Isso. Gente, a professora estava falando e eu estava lembrando, assim, eu não sou uma pessoa muito jovem, né? Mas também não sou uma pessoa. Eu terminei o ensino médio em 2006. Aí é novinha, então. Ah, você é fiotinha, a gente não está te vendo, mas é fiotinha. Não, sou filhote. E aí, sabe uma das coisas que me marcou, que eu lembro, assim, eu estudava no Colégio Estadual do Paraná, não sei de que região que vocês são aqui do Paraná. Eu sou do Oeste. Eu sou de Ponta Grossa, pertinho. Então, e o Colégio Estadual do Paraná é a menina dos olhos, né? Então, 5.000 alunos ali, né? Eu estudava lá. E eu tinha um amigo na sala, um colega na sala, o Daniel, e ele era preto, e todo mundo, Dani Pretinho, o cara tinha 2 metros de altura, e Dani Pretinho. E a galera falava, sai daqui que você é preto, e não sei o quê, e aquilo sempre me incomodava, sabe? Mas todo mundo fazia, que é o tal do racismo recreativo, né? Que hoje a gente nomeia como racismo recreativo. E você vê, gente, 2006 não tá tão longe assim da gente, né? É muito absurdo, né? Então, Dani, ali quando falou, né, da gente, o que a gente faz e tal, eu não sei vocês, gente, mas eu adoto muito para mim, assim, a questão o meu critério do aceitável ou não, eu sempre tento colocar assim, eu vou como se eu estivesse cuidando dos meus filhos. Isso. Eu não sei se é certo ou não, sabe? Profissionalmente, algumas pessoas podem achar que isso não é profissional. Mas eu sempre olho assim, eu vou dar a minha aula como se eu estivesse dando para os meus filhos, como eu gostaria que o professor estivesse dando aula para eles. Eu vou proteger esses alunos de alguma violência como se eu estivesse protegendo a parte psicológica e tal dos meus filhos. Então, assim, a minha tolerância, ela é quase zero. Se eu percebo alguma ação de racismo ou de... Ela falou para não misturar, mas, né, separando o bullying, qualquer coisa. Assim, eu paro na hora, eu falo, eu me posiciono, assim, bem firme. Porque enquanto a gente está conscientizando, tem que conscientizar, lógico que tem. Mas tem alguém sofrendo nesse momento. Não dá para esperar uma geração para acabar com isso. Tem alguém sofrendo agora. E veja, é uma coisa que aconteceu lá em 2005, como eu disse, não está muito distante. E a gente tem que trabalhar isso ainda hoje, porque ainda acontece, né? As pessoas, elas ainda têm essa ideia na cabeça de que é uma brincadeira, de que não está afetando psicologicamente o outro e tal. Né? Então, assim, quando a professora estava falando ali, vinha a cena da galera falando isso para o Daniel, sabe? E aquilo ficou... Eu voltei no tempo com a revolta que eu tinha, mas
Eu sou uma pessoa muito grande, com 1,57 m, né? Então, eu não conseguia. E ele falava, Dani, deixa isso pra lá. Ele falava, Dani, deixa isso pra lá. De você falar isso, uma coisa que tem me incomodado, e esses dias eu ouvi, e alguém disse assim, você é da região sul? Porque a região sul agora, infelizmente, está tendo aquilo da supremacia branca e grupos nazistas, né? Que está aparecendo e que tem justamente a ver não só o racismo, mas outras coisas mais. Não sei se vocês têm acompanhado isso na mídia. Eu fico muito preocupada com isso. Que alguém falou para mim, não lembro o que era o grupo lá, se foi na época da recomposição da aprendizagem, disse assim, escuta, mas você é do Sul, né? Como é que está esse negócio aí, dessa história de neonazistas, de grupos, né, que estão aparecendo? Eu digo, olha, me preocupa, eu me sinto até envergonhada nessa hora, quando me falam que eu sou do Sul, nesse sentido. Nossa, é na contramão, né? Vai para o lado do tá racismo tentando, também. É um monte de coisas. É muito preocupante isso. E é algo que tem que ser estudado, viu? Porque não é possível, né? Eu acho que politicamente foi a gestão anterior que começou a levantar isso daqui, né? Então é uma vertente aqui que está aparecendo que, meu Deus, é assustadora, né? Eu não sei se vocês repararam, é claro, eu estou desvirtuando um pouquinho isso daqui, alguns presidenciáveis e políticos que brindaram com leite. Eu não vi isso. Eu acompanho essa parte que eu fico assustada com isso. O que significa brindar com leite? É lá da época do Hitler, a parte de a raça pura, a raça branca. Você tá brincando? E pesquisem sobre isso. Eu fiquei muito assustada. Não levantei nada desse assunto no grupo, porque vai acabar para outro lado a conversa, né? Mas olha, é bem preocupante isso também. Nossa, eu não Mas vi isso. isso já é criminalizado no Brasil, eu imagino, não é? Sim, mas acontece que é feito veladamente, né? De vez em quando vem à tona algum grupo, alguma coisa assim, aí a polícia vai atrás. Em Santa Catarina é pior. Santa Catarina, politicamente, né? Acho que o governador de Santa Catarina, ele estimula esse tipo de coisa. Que horror. É bem, bem terrível. Mas, menina, voltamos ao nosso aqui. Então vamos lá. Dramatização sobre a gravidade do racismo recreativo, vírgula, eu acho aqui. Produzida por estudantes dos 9º anos, porque eu acho mais fácil, gente. Ou mesmo do médio para ser apresentado ao fundamental também, né? Apesar que eu acho que é mais fácil trabalhar com os nonos do que com o médio. Na minha realidade gente. Conforme as turmas, né? Os nonos gostam mais dessa participação. Eu amava trabalhar com ensino médio, mas desde a pandemia, assim, eu tô pegando aversão ao ensino médio. E eu só tenho médio. Meu Deus do céu. Sério, eu amava terceiro ano para preparação para vestibular, Enem, isso aqui, eles estão vindo muito sem vontade de nada, então... Os técnicos ainda têm um pouquinho mais de vontade. E olha lá. Aqui envolvendo em que ações podem ser realizadas em espaços, aqui eu acho que já está intrínseco, né? Isso, em que espaços, envolvendo quais profissionais. Aqui poderiam ser professores organizados. Por professores de diferentes áreas, né? Isso, professores de diferentes... Interdisciplinaridade. Quem que gostaria muito de ser o relator? Eu não gostaria, mas eu faço. Vocês que são mais novinhas aí, vocês fazem. Não sou novinha, não, Denise. Não, eu que sou mais velhinha aqui. Eu sou nova só de estado. Você está começando agora no estado, Denise? Eu sou aposentada do particular. Aí eu passei no concurso de 2013. Legal. Então, de estado, eu tenho, na realidade, juntando com uma época que eu pedi exoneração, eu estou com 13 anos de estado. Você já chegou a pedir exoneração um tempo? Não, na época que meu filho nasceu, como ele estava doentinho, tudo, né? Eu acabei pedindo exoneração de um padrão e continuei no particular. Eu trabalhei no particular até 2015. E aí
Eu comecei na rede pública, depois eu fui para o particular. Fiquei 8 anos. 8 anos no particular. É parecido com a minha história, só que eu fiquei 35 na particular. Mas, cara, eu gostava muito da equipe, dos alunos e tudo, mas em termos financeiros não valorizava muito, sabe? É que eu peguei numa particular aqui que tinha plano de carreira na particular. Sim. Tá? Então, acabei ficando lá, compensava mais que o Estado. Olha só. Mas a aposentadoria não é grande coisa, né? E na INSS é complicado. Pois é. Aí eu pegava PSS e ficava com particular. Aí eu lembro que teve um ano que foi muito, assim, todo ano era uma humilhação para pegar PSS, né? É traumatizante, né, gente? Meninas, em 2 minutos volta o pessoal. Nós estamos no grupo principal, né? Então, 2 minutos elas voltam. Mais alguma coisa que precisa? Acho que não. Eu acho que tá ótimo. Tem que colocar nome do grupo, alguma coisa assim? Ai, beleza. Vamos por aqui em cima. Ordem alfabética, vocês primeiro, é a Daniela. Daniele. Daniele? Isso, Daniele não com 2 aparece L's, né? aqui. Daniele com 2 L's. Vou pôr só o primeiro, gente. Daí Fabiana e Denise. Com Z. Denise com Z. E Fabiana. Meninas, tem uma pessoa batendo palma aqui, eu vou ter que atender. Tá bom. Cobre aí, tá? Se voltarem o povo. Ok. Aí eu sei que eu pensei, cara, já que eu tô no particular, eu não vou mais pegar PSS, é muita humilhação, eu só volto pro Estado depois que eu passar no concurso. Daí eu passei no concurso, voltei pro Estado e continua humilhação. Mas você você estava ao mesmo tempo no particular e no estadual? Eu fiquei 5 anos com o particular e o estadual, e depois os outros 3 anos só o particular. Então, esse ano só do particular você pode passar para o Estado? Sim. Porque daí eu tenho 2 concursos, né? Então, daí vamos ver como é que eu vou fazer lá na frente, né? Mas na hora de assumir os concursos, já coloquei também ali. Então. Meninas, cuidem, o pessoal voltou. Parem de contar nossa vida. Unidos. O microfone aqui. Não esqueçam, tá? De abrir as câmeras de vocês. Então, vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos para o nosso momento de compartilhar, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou distribuir, tá? 2 minutos para cada grupo. Eu vou colocar aqui no cronômetro no celular, e assim que o teu tempo acabar, eu vou subir essa cornetinha aqui. Daí eu peço que os cursistas me ajudem. A gente sobe a cornetinha para vocês concluírem daí o pensamento de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui o link da atividade, mas também já vou compartilhar no chat o link da atividade, tá? Então, ó, para não ficar aquele festival de link, gente, depois no final fica um monte de link, né? Para não confundir, aqui é o link da atividade, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar, então, a nossa atividade. Vamos começar diferente hoje, pessoal? Vamos começar pelo grupo 4? Tudo bem? Tudo jóia. Vamos fazer em ordem decrescente. Então, vamos lá. Então, Estão me ouvindo bem? Peraí, que eu vou soltar como é o nome? Cronômetro aqui. Pera lá, professora, que eu tenho que colocar o Chromebook na fonte aqui. Tá. Não solta ainda. Também tenho que... Só me avisa, tá? Eu solto. Aí, pronto, pode soltar. Soltei. Então, o nosso grupo ficou aqui com uma ação realizada envolvendo os espaços da escola, né, os profissionais, como se fosse compartilhar a cartilha, né, para as pessoas terem acesso. Então, das 3 do grupo, eu, a Denise e a Fábia, a gente não conhecia a cartilha e demos uma olhada ali, né, rapidinho, vimos que não é uma cartilha muito extensa. Então, pensamos, por que não fazer a leitura dessa cartilha com todos os profissionais da escola, né, no dia do estudo e planejamento. Então, apresentar a cartilha
E junto ali com os professores, junto com os agentes educacionais, né? Todo mundo, é um momento que está todo mundo reunido, né? Trabalhar em cima do material e pensar em propostas, né? E uma das propostas que ficou bem viável é fazer a dramatização sobre a gravidade do racismo recreativo, né? Então, opa, passou ali. Então, seria montar essa dramatização, montar esse teatro com alunos de 8º e 9º anos, né? Pensamos mais na realidade da professora Fábio, né? Que ela já faz isso com os alunos dela da escola onde ela atua. E aí os alunos dos 9º anos apresentar para os menores, do 6º, 7º, né? E colocamos ali 8º também, com a ajuda de todos os professores ali, ser bem multidisciplinar, todos os professores que queiram se envolver, né? Por isso, a leitura da cartilha no dia do estudo e planejamento. Acho que é bem viável, é uma coisa muito importante. Às vezes nós trabalhamos coisas assim, maçantes, que estamos vendo toda hora, e essa cartilha é extremamente importante, né? Porque não apresentá-la para todos na escola, não só para os professores de história, para os professores de geografia, né? É isso. Parabéns, meninas. Fizeram no tempo correto e assim, achei excelente essa ideia de implementar a cartilha no dia do grupo de estudos, no estudo e planejamento. Eu acho que precisa mesmo, eu acho que tem certas temáticas que a gente precisa abrir o leque maior. Inclusive, nesses estudos e planejamentos, a gente tem os funcionários da cozinha, da merenda, né? Eles precisam também se sentir acolhidos, a gente começar a desenvolver o letramento racial crítico, e essa ideia do teatro é excelente. Inclusive, eu ouvi o relato de vocês aí, eu acompanhei os grupos, né? Realmente infelizmente, a gente tem muito exemplo, né, gente, de vivências que a gente teve. Grupo 2, grupo 3, quem é o relator? É o grupo ali acho que do João, né? Ou não? Grupo do Samuel. Sim, é o nosso grupo. Quem que vai ser o relator? Samuel, tá aí, Samuel? Estou aqui. É que como eu fui o redator, eu achei que alguém ia ser o relator. Não, mas tudo bem. Vou soltar, tá, Samuel? Posso fazer, tá bom. Pode ir. Então, o nosso grupo ficou, né, com a ideia de como que a gente poderia planejar uma ação para combater o racismo recreativo dentro do contexto escolar, né? E ainda, né, de que forma que os professores poderiam conscientizar os alunos sobre a gravidade do racismo recreativo e como a cartilha pode ser usada em sala de aula, né? Então, acho que é o que a professora falou, a cartilha ela é curtinha, dá para a gente trabalhar em sala de aula ali em 1, 2 aulas, isso não é uma grande questão, né? E aí nós pensamos assim, que esse trabalho poderia acontecer, né, com os alunos a partir, por exemplo, de rodas de conversas, promovendo diálogo, interagindo sobre as práticas racistas que eles já viram e que a sociedade tem, né? Talvez trazer algum estudo de caso para que eles entendam o que está acontecendo. E aí a gente também pensou como que o professor pode fortalecer isso, né? Fortalecer essa fala e tá mais presente, incentivando daí o respeito, a diversidade, através da empatia, análise crítica, né? Das situações aí do cotidiano, mostrando que o humor não justifica práticas discriminatórias, né? E tirando dúvidas que possam surgir. E aí, todo ponto importante, deixar claro para eles que o colega você chama pelo nome. Você não chama por uma característica física, você não chama por alguma coisa nesse sentido, que é o que normalmente começa a acontecer, né? Cria-se apelidos, e esses apelidos têm a ver com as características físicas, cor de pele, cabelo, enfim, desses alunos. E aí acho que entender também que a cultura, a cor, a etnia de ninguém pode ser usado como forma de entretenimento, né? Aí até comentei um caso que a gente vê às vezes, não sei se é por desconhecimento, mas às vezes professores, dentro
do Dia da Consciência Negra, você está promovendo ações, e a professora chega com aquela peruca de blackface, sabe? Ou faz blackface, e assim, a gente já está cansado de falar que isso não se faz, né? É verdade. Mas às vezes a pessoa está achando que está ajudando, fazendo uma homenagem, e ela não tem noção daquilo, né? Então, conscientizar mesmo, acho que esse é o grande ponto. Obrigada, excelente ideia, né? Eu acho que a conversa, né, gente? Conversa, roda de conversa é uma temática assim que a gente pode explorar bastante. Parabéns ao grupo 4, parabéns ao grupo 3, e agora nós vamos para as meninas do grupo 2. Quem que é a nossa relatora de lá? Eu posso falar. Vamos lá, então. Então, seria primeiro, então, apresentar a cartilha, né, para eles, e as leis também de combate à intolerância religiosa, que existe lei, que é crime, né, porque às vezes eles banalizam, porque eles acham que não, né, não dá nada, não, né, o negócio é sério, tem lei, né, contra isso e tudo mais. Então, fazer uma leitura orientada com eles, né, dividir, isso trabalhar em várias turmas, né, dividir, né, a turma lá em grupos, ler a cartilha, apresentar a cartilha, mas ler dentro da cartilha, né, o que é o racismo religioso, exemplos de discriminação, os direitos garantidos às pessoas de diferentes crenças, né, que existe lei, a liberdade, né, religiosa, e depois colocar esses grupos para pensar e responder. Então, uma questão seria como que uma atitude de intolerância religiosa ela pode afetar a vida de um estudante na escola, né? E também que eles fizessem produção, né? Com cartazes de conscientização sobre as datas importantes que trazem esse debate do racismo religioso, como o dia 21 de janeiro, que é o dia, que é a principal data, né? Que é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, 20 de novembro, 25 de julho, que é o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Com isso, né, junto com isso daqui, com esses cartazes, falando sobre essas datas, né, fazer ali uma exposição sobre as religiões de matriz africana, as contribuições para a nossa cultura, né, para a cultura brasileira, e um compromisso coletivo dentro das turmas, né, um acordo de convivência para parar com as piadinhas e eles formarem frases, né, para colocar ali dentro da sala. Então, ali tem uns exemplos, né, na nossa sala, todas as crianças devem ser respeitadas, piadas sobre religião não são brincadeiras, né, e realizar isso dentro da Semana da Consciência Negra, porque às vezes não, né, porque muitas das vezes não é falado sobre a diversidade religiosa, e não é falado sobre a intolerância religiosa dentro da Semana da Consciência Negra. Isso passa batido, né? Esquece de falar. Então, seria esse o nosso. Parabéns, meninas. Essa ideia de trazer essas outras datas que é de desconhecimento nosso. Parabéns. A questão desse compromisso coletivo aqui, né? Achei acordo de convivência. Perfeito, gente. Um compromisso coletivo. Perfeito. E aí poderia colocar quem extrapolar, não combinar, aliás, quem não cumprir com esse compromisso coletivo, uma sanção, né? Porque você vê, a escola ela é crime, e a gente sempre está indo para o lado, claro, da formação, da conscientização. Mas parabéns, maravilhoso. Último grupo, grupo 1, que é Johanna, Sidneia, Eliane e Valéria. Então, no nosso grupo, a proposta era organizar uma ação por parte da gestão escolar, diretores e pedagogos, em combate ao racismo religioso. E nós pensamos numa roda de conversa, né, organizar, abrir essa roda, de repente, trabalhando o que a cartilha traz nas informações, convidar, de repente, uma pessoa da área jurídica para
contar como funcionam as leis, né, como que a sociedade está organizada para combater esse tipo de racismo, e convidar líderes religiosos, diferentes religiões, né, para abordar a partir de uma caixa de perguntas, né, os estudantes iam poder ali expressar as dúvidas, né, o pensamento deles, né, assim, principalmente para trazer informação, porque às vezes não conhece a religião, né, ouviu falar alguma coisa, né, ou às vezes algum familiar usou para assustar quando era menor, enfim, né, então para trazer mesmo a consciência e o entendimento do que é cada religião, e é isso. Muito bem, meninas. Eu achei muito legal essa questão de vocês colocarem essa caixa de perguntas para que eles possam se sentir à vontade, né, de perguntar, porque às vezes eles têm aquele preconceito construído e eles podem ter vergonha de falar. Então, excelente, excelente também. Pessoal, parabéns. Todas as atividades que vocês fizeram aqui, as sugestões são excelentes. Inclusive, gente, são sugestões até assim, da nossa implementação, tá? Que isso faça parte da gente, que isso seja algo que faça parte da nossa vida na escola e, além disso, sugestões aí da implementação de vocês. Bom, chegamos no momento do nosso RAF, tá? Então, eu vou colocar aqui o link. O primeiro link que está aí no chat é o link da, da atividade. Todo mundo usa o mesmo link, tá bom? E agora é o link do RAF. Então, nós teremos 10 minutos para fazer o RAF e depois eu coloco aí o link do Forms, tá bom? Qualquer coisa, me chamem aqui. Lembrando, você clica e daí você rola a página, aparece assim: acesse seu RAF aqui, tá?
Ok, Fernanda. Logo mais, pessoal, eu coloco ali, ok, Valéria, o link do Forms, tá? Pessoal, vi aqui que vários cursistas já me sinalizaram que terminaram, né, o RAF, e eu coloquei também o Forms agora, tá? Para vocês preencherem. Um minutinho só. A avaliação da nossa reunião de hoje. Eu acabei de receber mensagem de uma cursista nossa, colega de vocês, que estava na escola, ia entrar, sofreu mal, passou mal, muito mal, parece que foi coração, e ela está internada. Professora, Então, oi, Marisa. você colocou o link do Forms? Do Forms, meu bem? Sim, acabei. Aqui, ó, tá ali, tá? Tá, eu vou colocar novamente, tá? É que os colegas foram colocando feito, aí o link do Forms. Gente, desejei para ela se preocupar ali agora com a saúde dela, né? Aliás, orientei, falei, se preocupa com a tua saúde, se cuida, descansa, aproveita o recesso para descansar. Aqui está o link do Forms, tá? Vou passar para ela que vocês estão desejando melhoras, tá?
É verdade, Fernanda. Ok, vários colegas aqui também já sinalizaram, né, que fizeram aqui a avaliação da reunião. Então, pessoal, vamos agora ir para o final, né, do nosso encontro de hoje. Gente, estão abertas as inscrições para o selo Erer Enedina Alves, tá? Você pode, as práticas que vocês têm em sala de aula, ou em outras implementações, em outras jornadas, e vocês queiram inscrever, né, neste programa, porque vai ter tem uma outra inscrição aberta também. Vocês podem se inscreverem. Aqui tem o edital, o link está aqui acessível, vocês podem ler certinho, verificar, né, se vocês se interessam. E aqui, pessoal, nós temos uma outra inscrição. Ah, só voltando aqui, ó. Neste do selo Hererê Nedina Alves, as inscrições estão abertas desde o dia 19 de junho e vão até 15/7, até semana que vem. E este aqui ocorrerá aqui em Foz do Iguaçu, gente. O 5º Congresso, tá, de Formadores da Educação Básica. Então, se você tem uma implementação das jornadas anteriores, ou algum projeto que você desenvolveu aí na sua escola, você pode compartilhar a sua prática, tá? Suas experiências e seus projetos no 5º Congresso de Formadores de Educação Básica, que será realizado em outubro. Eles ainda não definiram a data aqui em Foz do Iguaçu. Então, gente, vocês poderão participar por meio de relato oral, mesa redonda, oficina, palestra, feira de inovação de protagonismo estudantil, tá? Que é a FIP. E as inscrições estão abertas desde sexta-feira e elas vão ali até o dia 26. Se eu não me engano, gente, é um domingo, porque acho que dia 27 retornam as aulas, né? Depois do recesso, tá? Aqui no material tem o link, o documento de orientação para vocês olharem, se lerem, tirarem as dúvidas, e também já tem o formulário de inscrição, tá bom? E aqui é o Saiba Mais. Aqui nós temos a cartilha Racismo e Injúria Racial. E também, gente, protocolos de identificação e resposta ao racismo. Gostei muito desse material, porque ele traz para a gente também ideias, né? Da gente poder responder, né? Essas atitudes dos nossos estudantes, né? Se houver em sala de aula, tá? Então, esse material aqui está no Saiba Mais. Hoje, gente, eu coloquei mais materiais na nossa biblioteca, eu tenho abastecido ela, dei uma sugestão ali de um curta-metragem. Eu gosto bastante, eu trabalho com ele já tem muito tempo, bem antes de pandemia, 2015 eu conheci tem 10 anos. 2015 uma colega me apresentou e eu sempre trabalho com ele. E é isso, gente. Pessoal, bom recesso. Descansem, tá? Desliguem aí das tomadas, se puder, porque não tem como desligar das tomadas, sair da internet nesse mundo tecnológico. Obrigada, tá? Pela participação de vocês. Quarta-feira é sempre muito rápido os nossos encontros, porque vocês são uma turma muito participativa. Obrigada por tudo. Desculpa aí alguma coisa, tá? E
nos falamos depois aí do recesso, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, descansem. Bom recesso a Professora, todos. você viu meu caso? Obrigada. Tchau, tchau. Oi, Marisa. O seu caso é aquele caso da implementação, né? É. Eu vi. Daí eu vou conversar com você amanhã, Marisa. Você tá em aula? De Amanhã? manhã ou você tem. É. Amanhã cedo, sim, à tarde não. Você é aluna que está de licença médica, não é ou não? Tá. Amanhã Eu vou te mandar. Estou ocupada de manhã, mas à tarde eu não estou. Mas eu vou te mandar a resposta e aí a gente vai conversando então pelo WhatsApp. Tá bom. Tá bom? Eu deixei Tá para a bom. gente se falar. Tá. Tá bom? Tá bom, obrigada. Então, de nada. Um Tchau. abraço, tá, gente? Até Abraço, tudo mais. de bom. Até.